Estamos de volta com o nosso Santa Receita. Aproveite esta tarde de quarta, véspera de feriado aí para todo o Brasil, né? Dia de finados. Bom, e eu tô aqui para dizer que, de acordo com um estudo liderado por cientistas britânicos, o medicamento GLP-1, amplamente usado por diabéticos, em apenas 10 minutos, reduz em 44% a pressão intracraniana, o que produz fortes dores de cabeça. Para explicar o que é a hipertensão intracraniana, nós estamos recebendo aqui no programa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, médico cirurgião do Beneficência Portuguesa, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, Claudete. Doutor Júlio, o que é, na verdade? Isso. Todos nós estamos sujeitos? Isso. Então, o que é que acontece? Como nosso cérebro está dentro de uma caixa fechada que é do crânio, qualquer mecanismo que aumente a pressão intracraniana dá essa hipertensão intracraniana. E a gente tem várias causas. Tem algumas causas que a gente já falou aqui no programa, né? Como hemorragia, né? Tem um sangue dentro dessa caixa, a pressão aumenta. Tumor também, tem um tumor que cresce e aumenta. Mas tem algumas doenças uma doença especial que a gente chama hipertensão intracraniana idiopática. Por quê? Tudo que a gente fala idiopática em medicina é que a gente não sabe a causa ao certo. Então, algumas pessoas, principalmente mulheres, relacionadas a aumento de peso também, elas podem ter essa doença. Que é mulheres, as preferidas. Vamos mostrar então para o nosso público, assim você de casa vai entender direitinho e vai poder conversar com os outros a respeito. E, de repente, identificar um problema aí, não é? Isso, perfeito. Então, o que seria, Claudete? Hipertensão intracraniana, a gente consegue ver aqui que tem alguns sintomas. Qual é o sintoma mais comum? A dor de cabeça. Forte, então, diferente? Geralmente, o que o paciente mais refere é uma dor de cabeça como se ele nunca tivesse tido na vida, uma dor de cabeça mais forte. E na hipertensão intracraniana idiopática, isso vai aumentando progressivamente. Então, o sintoma mais comum é isso. Outro sintoma bem comum é a perda de visão, a visão começa a ficar turva, tem alguma dificuldade da visão. Esses são os sintomas mais comuns e justamente num contexto que o paciente, de um modo geral, o médico fica logo preocupado. Será que tem hemorragia? O aneurisma rompeu? Tem uma tumoração? Faz os exames e esses exames vêm exames normais. Então, esse seria o quadro típico da hipertensão intracraniana idiopática. Mas é possível que uma pessoa que nunca teve nada, de repente, desenvolva? Geralmente é assim. Tem uma fase, você falou sobre obesidade, mas tem uma fase na vida em que é mais comum? Perfeito. É o adulto jovem. Então, geralmente, é uma mulher. A gente já conversou sobre dor de cabeça, né? 15% da população feminina tem o quadro de cefaleia primária, como enxaqueca. Só que o que difere é ela é muito mais intensa e não cede com nenhum uso da medicação. Geralmente começa a suspeitar que foge essa dor de cabeça comum quando começa a ter um quadro visual. Então, de um modo geral, esse paciente vai às vezes até para o oftalmologista, ele faz o exame e encontra um sinal que o oftalmologista encontra que chama papiledema, que é um sinal indireto do crânio está aumentada a pressão. Então, tem uma frase... Nossa, que coisa impressionante, né? Então, o oftalmologista pode encaminhar para o Geralmente é assim. Neurocirurgião. E é curioso, Claudete, que tem até uma frase, né, da poesia, tudo que fala que os olhos é a janela da alma, ou do cérebro, e para a gente também. Porque a gente se comporta como uma caixa fechada, o único local que a gente tem acesso para ver indiretamente que essa pressão pode estar aumentada é no fundo de olho. Por isso que é importante esse acompanhamento e se a pessoa tem alguma alteração visual, procurar o oftalmologista, principalmente associado com essa dor de cabeça intensa. Aí já vai ser encaminhado. Já vai ser encaminhado. O que mais nós temos aí? Vou passar aqui mais uma imagem que a gente trouxe. Vamos ver. Perfeito. Então aqui, Claudete, o que a gente falou são algumas doenças que podem dar hipertensão intracraniana. Hemorragia subaracnoide, a gente já falou aqui da aneurisma, né? Então rompe, tem sangue, essa pressão aumenta. E o médico, quando vai olhar, vai investigar alguém que ele suspeita. Quais são os sinais? Pior dor de cabeça da vida, geralmente associado com o sinal focal, como essa dificuldade de visão, ele faz o exame de imagem. A tomografia é o exame inicial para a maioria dos pacientes e, em alguns casos, precisa também de ressonância. Agora, e o medicamento que eu falei lá que diabético usa? Isso. Como é que faz, então? Isso, perfeito. Ele precisa do medicamento? Ele precisa do medicamento. O que acontece? Na maioria das vezes, quando você encontra esse quadro, você suspeita que a pressão está aumentada, faz a tomografia e ressonância, veio completamente normal, aí o médico colhe aquele líquor que a gente já falou uma vez, que é o da coluna, e que naquele líquor mede quando está a pressão. Se a pressão está acima de 20 milímetros de mercúrio, isso é um sinal de hipertensão intracraniana. Então, ressonância está normal, não tem sangramento, não tem hemorragia, não tem tumor. O que é que pode causar isso?
Aí se estuda os vasos, que no caso da mulher jovem, a gente já falou aqui também, tem uma doença que chama trombose de seio, que ela é mais comum em mulher que usa anticoncepcional, mas se não tem trombose, não tem nada, você suspeita de ser essa doença. E você passa a procurar a causa. Medicação é uma das causas de aumentar a pressão intracraniana. Pode vir para cá, doutor. Vamos lá. Que a gente tem um crânio aqui e vamos Perfeito. mostrar nesse aqui. Porque, na verdade, é uma caixinha fechada. Se a pressão aumenta lá dentro, a dor deve ser muito grande Com mesmo, certeza. né? Então, o sinal mais importante, mais de 98% das vezes, é a dor de cabeça. O que difere, porque todo mundo que está te assistindo, né? 15% da população pode ter enxaqueca, Nossa, deve ter muita gente com dor de cabeça com agora. dor de né? cabeça, né? O que que difere disso? Difere principalmente essa alteração visual, que no caso da enxaqueca pode ter, mas geralmente é um evento e depois o paciente melhora, que a gente chama de aura. No caso da hipertensão idiopática, não, é algo constante e de um modo geral progressivo. O que mais preocupa a gente tem que tratar logo, é justamente que tem um risco, até 10 a 15% dos pacientes pode ter uma perda visual que é irreversível. É mesmo? É bem importante. Daí a importância de já A pensar pressão no aumenta tratamento. tão grande no cérebro que afeta os olhos? Que os olhos. Por que isso? Se é uma caixa fechada, se a gente olhar aqui, quais são os buraquinhos que saem, né? É o buraquinho relacionado ao nervo óptico, que sai aqui da visão, e o outro que a gente chama do forame, que é aqui dessa região do tronco. Então, como a pressão aumenta e não tem por onde sair, o local que ele aperta, um dos locais é justamente o E nervo aí óptico. afeta o nervo óptico. Por isso que pode afetar a visão. Nossa, agora, diagnóstico é fácil fazer ou não? E o tratamento? E a pergunta que você quer fazer, faça, porque o Santa Receita responde. Eu vou até ali dar um recado e bem. já volto então. Tudo bem. Toma uma aguinha, doutor. Tudo E bem. você pode mandar e-mail hoje, tá? É santareceita@tvaparecida.com.br. Manda e-mail aqui pra mim, que o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, tá aqui pra te responder, tá bom? Ainda hoje aqui no nosso programa. Eu volto agora pra gente continuar conversando aqui com o neurocirurgião Doutor Júlio Pereira. Fez boa viagem, doutor Júlio, hoje Foi pra cá? tranquilo. É gostoso vir para Aparecida, Eu né? gosto. Vá até a Basílica, que agora já inaugurou a cúpula. Tá tão bonito, doutor. Tá linda. Eu já tenho perguntas aqui do nosso público. Eu acho que eu vou fazer primeiro, né? Claro. Depois a gente fala aí do tratamento. É possível que uma pessoa tenha hipertensão intracraniana sem ter sofrido qualquer tipo de acidente ou até doença ou engordado? É a Célia Brum, de Porto Alegre. Alô, gaúcha. Beijo pros gaúchos aí. Perfeito. Excelente pergunta. Por quê? A hipertensão intracraniana idiopática, o próprio nome já diz, é idiopática, não tem causa. Então a pessoa não tem AVC, a pessoa não tem um tumor, os exames vieram completamente normais. A única coisa que veio alterada foi a sintomatologia, que é por isso que ela procura a gente, e quando mede a pressão está muito alta. A obesidade, ela é muito associada. Para você ter ideia, Claudete, que a gente fala de doenças, né? A maioria das doenças que você fala aqui, a gente conhece há séculos, né? E aprendeu a tratar, mudou. Mas algumas doenças, elas são novas. Principalmente essa hipertensão, que é da década de 50. Então, até antes disso, a gente não sabia. Década de 80 veio os exames de imagem, começou a ver pacientes. O que acontece? A pessoa tem sintoma, a visão está perdendo, os exames estão vindo todos normais, quando você mede a pressão, está alta. E a associação com a obesidade tem sido tão alta que um dos principais tratamentos de escolha é perder peso. Se você me perguntar, que eu já vou adiantar sua pergunta, como já se conhece há tanto tempo, por que obesidade, né? Porque a gente ainda não sabe explicar o certo porque o aumento de Já peso tinha exatamente aumenta. uma pergunta aqui. Por que a mulher mais jovem e gordinha que está mais sujeita? Isso, Ainda não se sabe. Não sabe. A gente tem algumas teorias, né? Alguns acreditam que o próprio, por exemplo, quando a gente espirra ou faz algum esforço, né? Isso aumenta a pressão abdominal e isso pode refletir no cérebro. Ai, doutor, peraí, porque tem uma pergunta assim, aqui onde que eu vi. São vários e-mails chegando aqui, viu? E as pessoas sempre preocupadas, depois que a gente fala, as pessoas ficam preocupadas, né? Se a pessoa tossir e sentir dor de cabeça, enjoo, pode ser sinal isso? É a Ana Paula de Recife, Não, Pernambuco. não. Isso é muito comum. Isso é Então me fala. Vou do que te dar você alguns tava dizendo. exemplos. A gente faz algum esforço, sente uma dor de cabeça. A gente está sem comer, tem várias causas, Mas a né? dor de cabeça também tem Ela é quantas? muito Mais de 200 comum, ela é causas, sei muito lá, comum, muito. O que Você que- pode ter dor de cabeça por tudo na vida, Não né? é para a pessoa estar te assistindo e, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho essa doença. Marido da dor de Não, cabeça, dívida da dor de cabeça, Com filho da dor de certeza, cabeça. com certeza, né? Ficar com fome da Ficar dor de com cabeça. fome da dor de cabeça, não dormir direito da dor de Isso, cabeça. Né? Então, assim, o mais importante é ela ter aquele médico que conhece ela, que ele vai notar algum sintoma que foge a essa dor de cabeça corriqueira que manda. Do tratamento, você está falando, mas Júlia é
neurocirurgião está falando de obesidade, como é que trata? Tem alguns tratamentos. Eu falei perder peso, que tem ganhando importância, junto com medicação, tem umas medicações que elas agem como diurético e retiram o líquido, então pode ajudar também a tirar um pouco dessa pressão intracraniana, reduzir, que é o Diamox que a gente chama, né? Além disso, tem a válvula, por isso que o neurocirurgião lida com isso. Todo paciente, a pressão intracraniana é até 20, ele lê na internet, faz o exame, diz que ele tem hipertensão. Como é que tira a pressão? Pelo aquele líquidozinho da coluna. Você mede, como é tá. tudo conectado aquilo do líquido, a pressão de cima ela é transferida. Ali então a pra baixo. pressão fica E a normal é quanto dentro da cabeça? Do menor crânio? que 20. Depende da nossa posição, mas na posição deitada a gente é tolerável até 20. O normal da gente não tem nada, vai dar 10, 15 mais ou menos. Então, um dos tratamentos é a colocação da válvula. Por quê? Se você tira o líquido do crânio, essa pressão ela pode diminuir e descomprir o nervo óptico. Antigamente era o único tratamento que a gente fazia muito. E que válvula é essa? É a válvula mesmo que a gente falou de hidrocefalia. Tá. Ela comunica do líquidozinho, a gente faz um furinho, Tá. esse líquido sai daqui do crânio e a gente joga para a parte abdominal. Que é Ah, é lá por dentro? Lá por dentro. Tudo fica por dentro da pele. Do Peraí, subcutâneo. põe uma válvula na cabeça Uma válvula na cabeça e lá de dentro ela vai tirar o líquido dentro do crânio e vai Isso. jogar para o mexer- peritônio. Para o peritônio. E o próprio organismo vai absorvendo isso daí. Nossa, que interessante. né? Porque se está dentro de uma caixa fechada, a gente tirando alguma substância que está dentro daquela caixa, obviamente a pressão vai diminuir. Só que a válvula, tecnicamente, é simples a gente fazer cirurgião. Mas ela tem, obviamente, é uma prótese, né? Não é do organismo. A gente só faz essas Mas pode ter cirurgias. rejeição? Pode ter. A maior complicação que a gente encontra é a infecção, que chega até a 5 a 10% de taxa de complicação. Bom, o melhor como um é não todo. ter pressão alta na cabeça. É, e entendo procurar o seu médico generalista, que quando for necessário ele vai mandar, se você com uma dor de cabeça, mandar para o especialista, identificando essa doença de um modo geral. A maioria dos pacientes ele responde a essas duas medidas, medicamentosa e o perder o peso também, que ajuda bastante. Bom, esse é o caminho, então. Esse é o caminho. É o que se diz. Perfeito. Bom, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem perguntar. Agora eu queria fazer, tira uma dúvida aqui, porque tem gente que fala assim, ai, é bom sangue na cabeça, então você ficar com a cabeça para baixo, para o sangue para a cabeça. Quando a gente fica assim, o sangue vai para a cabeça mesmo? E é bom ter bastante sangue na cabeça? Isso daí é tudo besteira. Na verdade, eu sempre falo assim, nossa máquina ela é muito perfeita, né? Então, assim, se a gente faz um mecanismo que teoricamente aumenta, o corpo já compensa. Então, assim, posição que você fica. Vou te dar exemplo de hipertensão, que o paciente, quando ele tem a doença, ele começa a ler, né? E ele chega com perguntas super interessantes e inteligentes no consultório. Por exemplo, quando eu estou em pé, obviamente a cabeça está mais alta, a pressão diminui. Quando você deita, a pressão aumenta. Então, é algo muito óbvio, né? E o paciente quer encontrar a solução posicional, né? Então, Certo. se eu Vou ficar... dormir em pé, vou no dormir cabide. sentado. E, às vezes, tem uma melhora transicional, mas depois o corpo entende e aquilo modifica. Não adianta nada. Não E adianta assim, regiões mais baixas, mais altas, É. né? Porque isso daí mexe com a gente, né? Com certeza. Dependendo de onde você está, você não consegue respirar direito, se a altura é muito grande, às vezes o nariz sangra. Perfeito. Existe alguma relação? Existe. Vou te dar um exemplo. Como a gente, neurocirurgião, em São Paulo, você sabe que drena paciente do Brasil inteiro, né? É comum, às vezes, o paciente vem de outro estado, você opera e esse paciente vai viajar de avião. Então, assim, tem toda uma discussão que tem a partir de quando esse paciente Que a pode pressão muda viajar. também, né? A pressão muda. Vou te dar outro exemplo que às vezes as pessoas se assustam. Naquele subir e descer do avião, tem alguns pacientes que às vezes têm outras doenças e de repente volta no consultório assustado porque teve uma dor intensa no momento da subida, da mudança da pressão do avião. Eu sempre falo, é tudo calculado, né? Tem uma segurança, mas obviamente nenhum ser humano é igual ao outro, né? Então às vezes a Ou pessoa naquele dia, naquele horário, naquele momento. ela teve e às vezes você investiga e não encontra Mas pode nada. estourar alguma veia na cabeça dele? A mudança de pressão hoje, com a segurança que tem de aviação, isso não E acontece. de região também? De região também. de nosso, país. Isso, nosso corpo vai se acostumando. Tanto que quando o jogador, a gente vê partida de futebol, né? Você percebe que tem todo um estudo dos fisiologistas para ver. E um cuidado. E um né? cuidado também. Então, mergulho também. Vou te dar exemplo. Às vezes eu tive um paciente recente que ele era mergulhador, trabalhava com isso, fez uma cirurgia e pergunta, a partir de quanto tempo posso mergulhar? Aí tem a questão de profundidade. Então, assim, nosso corpo ele se adapta, né? Mas tem situações especiais que a gente tem que ter alguns cuidados maiores. A labirintite também se trata com o neurocirurgião? Isso, não. É? A labirintite, você perguntou algo que é muito importante, né?
Por quê? A população idosa, a gente vai envelhecendo, nossa audição vai mudando, a gente percebe disso, né? Só que não é só a audição, a parte do equilíbrio também, a cóclea, que ela é responsável por isso. De um modo geral, quando o paciente chega com essa queixa, né? Se for só isso, eu já mando direto para o otoneuro, que a gente chama, que é o otorrino que se especializou nessa parte neurológica, e o zumbido também é outra queixa comum, que às vezes ela vem muito associada. Ninguém merece, né? Ficar com zumbido no ouvido, com tontura. Não, mas às vezes tá junto, é? Geralmente tem uma associação. Mas é no cérebro? Tudo é na parte da cóclea, mais comum é na parte da cóclea. Onde é aí? Isso. A cóclea fica a parte do ouvido interno, então a gente não tem aqui no modelo. Sim. Então aqui atrás, na parte que a gente tem no nosso ouvido, tem um órgão que ele é isso que vai mexer. É isso que vai mexer. O equilíbrio. Isso. O que é que a cóclea faz? Quando a gente movimenta a cabeça, a gente não sente tudo tremer, é como se ela regulasse a gente. Então, às vezes, para o paciente, aquilo é um incômodo muito grande. E às vezes é muito comum o paciente aceitar, com a idade dá isso mesmo, dá zumbido, dá vertigem, mas não. Precisa, às vezes, de investigação para ver, e pode melhorar. Pode ter tratamento. Tem controle. Por isso que jovem vai muito bem em montanha-russa e depois de certa idade você nem olha muito para ela assim, porque não vai ser legal. E é curioso você perguntar isso, porque muitas vezes o paciente procura direto ter o neurocirurgião, a gente orienta sempre a ter seu médico especialista, porque ela assusta, né? Ela fica em pé, fica desequilibrada, então ela associa logo, né? Pela idade, estou tendo um AVC, eu tenho um tumor, e algumas vezes, ou na maioria das vezes, não é isso. Às vezes é um problema no labirinto e eu só encaminho para o otoneuro. Bom, eu sempre gosto muito de conversar com você. Muito obrigada por ter vindo, doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, falando hoje aqui em nosso programa sobre essa hipertensão intracraniana e sempre um bocadinho mais, né? Eu vou deixar aqui o telefone de contato, é 11 São Paulo, 3141 9550, 11 3141 9550, ou ainda Júlio, é underline isso? É o tracinho. É tracinho só. Julio-pereira.com, tem artigos lá, né, doutor? Tem informação. Que dá para você se informar também, né? Agora, quando for ao médico, leva um papelzinho, vai anotando tudo, anota no celular, mas vai anotando tudo ou já leva de casa isso para perguntar tudo. Porque a gente sempre sai de lá com a impressão de que esqueci alguma coisa. Quais as suas orientações finais, então, para o nosso público, doutor? A orientação final é, se você tiver uma dor de cabeça, né, que mude o padrão, ou que seja diferente, ou que seja mais intensa, procure o seu médico de referência. A gente sempre fala disso, né, Claudete? É muito importante ter o seu médico da família ou seu clínico geral, que ele consegue fazer essa avaliação inicial. Caso tenha algum sintoma relacionado, como alteração visual ou déficit focal, ele vai encaminhar para a gente, para o especialista, e ele vai fazer esse check-up geral. Isso é o mais importante. Beijo. Obrigada, doutor Júlio. Ótima viagem, viu? De volta a São Paulo e até a próxima aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Com Deus.